Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do seu podcast Campo Político e Bola. O podcast que relaciona as questões que envolvem o futebol, política e sociedade. Aqui quem vos fala é Emerson da Silva Folharini, professor de História, jogador de rugby e mais muitas coisas. Pois bem, no episódio de hoje, nosso tema principal é um tema que transcende todas as relações da nossa sociedade, que é a questão do racismo. Estamos em 2024, né? Nosso principal jogador de futebol da atualidade, Vinícius Júnior, mais uma vez, durante uma partida, jogando pelo Real Madrid, acaba sendo vítima de gritos racistas, o chamando de macaco, os quais são naturalizados e tratados com desdém dentro de território espanhol e mesmo dentro de boa parte do território europeu. É bom lembrar que nos últimos anos, cada vez que os clubes brasileiros vão jogar contra outros clubes sul-americanos, principalmente os clubes argentinos, acaba se tornando cada vez mais frequente o grito de macaco, macaquito, mono ou algo do gênero, né? Só a gente entrar hoje na página do Ovación, do Uruguai, na página do Olé argentino ou de qualquer outro meio de comunicação, em qualquer notícia que envolva o futebol brasileiro, tu vai encontrar um gif do macaco, bananas ou algo do gênero assim. Bom lembrar, há 100 anos atrás, em 1921, o então presidente brasileiro, Epitácio Pessoa, proibia jogadores negros na seleção brasileira. Por quê? Porque na Copa América de 1920, na Argentina, a seleção havia sido chamada de macaquito. Pois bem, o racismo ele vai ser o eixo central para a gente pensar o episódio de hoje, tanto em sua configuração histórica em relação ao futebol, assim como as práticas de resistência que existem hoje, que vão desde o campo às torcidas. Mas, se essa é a primeira vez que você está caindo aqui no nosso podcast, cabe aqui uma primeira apresentação da nossa banca fixa. Se apresenta aí para o nosso público, Luiz Miguel. Luiz Miguel. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve no planeta Terra. Eu sou o Luiz, sou graduando no curso de licenciatura em Filosofia, corintiano e antifa, ganhar ou perder, mas sempre com democracia direta. Show de bola, vocês veem que todos os nossos ouvintes de outras galáxias não foram agraciados pelo oi do nosso querido amigo Luiz Miguel. Aí provavelmente vai gerar uma grande crise aí nos ouvintes intergalácticos do campo político global. Mas pois bem, Michel Brito, te apresenta aí para o nosso público que ainda não lhe conhece. Toca a ficha. É que o diplomata na mesa aqui é o nosso grande apresentador, Emerson da Silva Folharini. Os outros são um grande incentivador do caos. Enfim, para não causar as mesmas crises diplomáticas e intergalácticas, vai aqui o meu bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos escuta, seja da Terra, seja do mar, do espaço, de qualquer lugar do universo. Meu nome é Michel Brito, corintianista nas horas vagas e corintiano e todo o resto do tempo, aspirante a geógrafo, pseudociclista e adepto à porrada em fascista. Muito bom. Pois bem, antes da gente entrar no nosso tema, né, você vai ficar agora com o nosso giro alternativo da rodada. Solta a vinheta. Giro alternativo da rodada. Bem, o giro da rodada de hoje, a gente vai começar pelos torneios internacionais, né, do meio de semana. Você está escutando esse episódio na segunda-feira, então são resultados que aconteceram durante a última da semana passada. Primeiro aqui é Nacional do Paraguai 0, Palestino 2 pela Copa Libertadores, né? Pela terceira fase da Copa Libertadores. A gente traz esse resultado sempre pela importância que o clube palestino tem para toda a população palestina do mundo, né? Como vocês sabem, né? Desde outubro do ano passado, o Israel vem cometendo um genocídio em larga escala contra a população palestina, como represária a um ataque feito no início de outubro.
mas que já levou a cabo a vida de mais de 30 mil pessoas, dentre sua maioria crianças, né? Então, o palestino acaba sendo uma voz de resistência, uma forma de propaganda, né, da causa palestina, ainda mais sabendo da conivência que muitos meios de comunicação e vários governos têm tido com Israel, né? Que vem cometendo um terrorismo de Estado contra a população palestina, né? Até recentemente, o palestino lançou um uniforme para homenagear a torcida do Celtic, né? A Green Brigade, né? Que é conhecida na Europa por pautar e fazer protestos para visibilizar a causa palestina, inclusive entrar em atrito contra a torcida do São Paulo, que de uma maneira muito estranha não se posiciona atualmente ao lado da população palestina, mas enfim, isso é uma questão para um outro momento. Então o palestino ganhou de 2-0 fora, foi um grande resultado, um jogo muito bem jogado, e na verdade, se a gente for parar para pensar, né, não é um resultado dos mais alternativos, tendo em vista que o palestino é um clube de tradição chileno. É claro, menor do que Colo-Colo, menor que a Católica, menor que Laú, né, na Universidade de Chile, mas é um time que já foi campeão chileno e seguidamente nos últimos anos tem aparecido nos campeonatos internacionais. Um outro resultado que envolve equipes chilenas, esse pela Copa Sul-Americana, foi a Universidade Católica 0, Coquimbo Unido 2. Por que eu coloquei que esse resultado no giro alternativo? Como eu acabei de falar que a Católica é um dos maiores clubes chilenos, o Coquimbo Unido, por outro lado, é uma equipe que nunca foi campeã nacional no Chile, da primeira divisão no caso, e é um famoso clube ioiô, né? Tanto que recentemente eles foram campeões nacionais, mas da primeira B, que é a segunda divisão chilena, e esse ano a Copa Sul-Americana, nessa primeira fase, em jogo único para decidir quais clubes, né, dos países que não são Brasil, da América do Sul, vão entrar na fase de grupos, né? O Coquimbo Unido, fora de casa, fez 2-0 na Católica, né? O que não é o esperado, né? O que se esperava ao contrário, né? Uma equipe que há 2 anos estava na segunda divisão e que seguidamente vai e volta. É um resultado bem interessante. Por mais que o Coquimbo Unido hoje adote um modelo que seja um modelo meio que quase regra já há algum tempo no Chile, que a gente pode discutir em algum momento, que é o modelo da SAD, né, que é a versão da SAF lá deles. Um outro resultado, e agora já saindo dos torneios internacionais e entrando aqui no campeonato argentino, esse aqui eu vou trazer só para não tem nada muito específico aqui nesse torneio, mas eu acho que é um jogo com clubes de futebol com nomes muito pitorescos, muito bonitos, assim, que é... Bem, no futebol argentino isso é muito comum, né? Foi Nueva Chicago 2, Chaco Forever, pra mim o melhor nome de time de futebol existente. Já vi várias pessoas falando isso também. Acho que é só pelo fato, a gente poderia aqui em todo giro alternativo trazer os jogos do Chaco Forever, porque olha, é um nome assim monumental. Ao meu ver, foi 2-0 pro Nueva Chicago, né? Esse outro resultado aqui, daí pela primeira divisão do Campeonato Argentino, foi um Racing 0, Sarmiento 1. O que tem de alternativa esse resultado? É apenas a segunda vez na história que a equipe do Sarmiento ganha do Racing. Apenas a segunda vez na história. 2 jogos apenas. A outra vez tinha sido nos anos 1980 e de lá já se decorreram, salvo engano, mais de 40 partidas, então é um resultado muito inesperado, né? Muito inesperado. Outro resultado que é interessante a gente colocar, e aí voltando à Copa Sul-Americana, né? Havia esquecido desse resultado, né? Envolve uma equipe de muita tradição a nível sul-americano, uma equipe tricampeã da Libertadores, né, o Olímpia, né, que foi a partida deles contra o Desportivo Ameliano, né, 3-0 para o Desportivo Ameliano, né, um resultado completamente inesperado, né, esse sim, né, são clubes de tamanhos completamente distintos no Paraguai, né, inclusive o Olímpia sendo um clube de nível sul-americano, reconhecido internacionalmente, né? Foi 2-0 e o que causou também a eliminação do Olímpia da Copa Sul-Americana, né? Então esse com certeza é mais uma zebra, da mesma forma que ninguém esperava que o Coquimbo Unido fosse eliminar a Universidade Católica, né? Pouca gente esperava que o Sportivo Ameliano fosse eliminar o Olímpia, né? Então vale o destaque.
Bem, entramos aqui então num jogo da Copa do Brasil, né? Da mesma forma que a gente falou do Souza contra o Cruzeiro, cabe a gente falar aqui de Souza 1, Petrolina 0, principalmente pela figura do presidente do Souza, que tem se mostrado um grande personagem, né? Por fazer ali umas brincadeiras, cutucar ali os adversários e ver que o dinossauro continua seguindo em frente na Copa do Brasil, né? Vamos acompanhando e provavelmente o Souza, enquanto estiver vencendo, vai continuar aparecendo aqui no nosso giro alternativo da rodada. Outros 2 resultados que chamam bastante atenção, 3 resultados, são a nível de campeonato estadual. Goiás 1, Goiânia 1. O jogo foi para os pênaltis, Goiânia elimina o Goiás do Campeonato Goiano e de quebra, né, consegue uma vaga para a Série D, né? O Goiânia, para quem não sabe, ele é, na verdade, um dos adversários, um dos rivais tradicionais do Goiás, né? E é muito interessante ver esse clube que ficou no ostracismo durante um bom tempo, né, voltando a ter visibilidade dentro do cenário estadual e ainda conseguindo um grande resultado quanto o Goiás, né, que há muitos anos frequenta a primeira e a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É realmente um resultado bem interessante, né? O outro resultado foi Fortaleza 1, Maracanã 1. Né? E a gente tinha trazido o Maracanã no giro passado, né? E nesse primeiro jogo agora da semifinal do Campeonato Cearense, o Maracanã conseguiu empatar com o Fortaleza na casa do Fortaleza, né? O Fortaleza que entrou com o uniforme como forma de protesto, né? Pela situação como vem sendo tocada o ataque que a equipe sofreu pela torcida do Sport, né? Em que, enfim, né, ainda carece de soluções, mas é interessante destacar também que com esse resultado o Maracanã se sagrou campeão do interior no Ceará, que também é conhecida como Taça Padre Cícero, né? Então, um resultado muito interessante. E por fim, Vasco 1, Nova Iguaçu 1. Por que a gente traz esse resultado? Porque o Nova Iguaçu, incorporando a laranja mecânica com a cor do seu uniforme, fez uma partida fenomenal, né? E é muito interessante a gente destacar o Rio de Janeiro, que é um estado em que tem a hegemonia dos 4 grandes clubes, mais destacadamente nos últimos anos Flamengo e Fluminense, com uma equipe que não é nenhuma dessas 4, né, ocupando um espaço e ainda tendo vantagem sobre o próprio Vasco, né, deixando o Botafogo do John Textor, o Botafogo SAF milionário, de fora da fase final, né, tendo que jogar mais uma vez a Taça Rio, né, que por si só também, convenhamos, é um torneio muito alternativo, né? E é interessante que o Vasco quase protagonizou no meio de semana um outro resultado alternativo, quando quase foi eliminado pelo Água Santa, né? Então, não entrou, mas foi daquele jeito. Enfim, né? Esses são os jogos aí que nós destacamos como giro alternativo da rodada. Pois bem, quando a gente olha em retrospectiva a história do futebol brasileiro, por mais que a gente tenha alguns casos específicos muito marcantes, né? Francisco Carregal no Bangu, né? A Ponte Preta, os Camisas Negras no Vasco, né? As ligas de futebol alternativo que existiam em Porto Alegre, que ficaram, inclusive, conhecidas de forma racista como Liga da Canela Preta, né? Que foram várias. Dentre outros tantos exemplos, né? A gente está pensando sempre em episódios de resistência à exclusão dessa figura do negro de dentro do universo do futebol brasileiro. É bom a gente lembrar, né, que o futebol, quando ele chega aqui, ele chega na mesma formatação que vem do continente europeu, mais especificamente da Grã-Bretanha, lá da Inglaterra. Ou seja, né, o futebol ele estava destinado às elites, né, estava destinado à construção de uma disciplina de um corpo de quem ia se tornar um chefe, né, de quem ia se tornar um patrão, de quem ia comandar as fábricas, os negócios, etc, etc, etc. Dito isso, né, o acesso ali era muito restrito. Não à toa que a primeira incidência de jogadores negros em clubes do Brasil, a gente vai encontrar num clube operário, né, como o Bangu. O que era o Bangu? Justamente o outro formato que se utilizava o futebol como forma de disciplinar o corpo dos empregados das fábricas para que eles não se envolvessem em greves ou em movimentações sociais que estavam muito intensas ali no início do século XX, principalmente pela luta pelas 8 horas de trabalho e direitos trabalhistas básicos, né? Isso sem falar de ideias maiores, revolucionárias, do socialismo, etc, etc. Falamos já, de certa maneira, isso em alguns outros episódios. Ponto aqui, né, que a gente tem vários episódios que a gente pode elencar, né, de tentativas de exclusão, né, e tentativas não, de atos de exclusão do negro do futebol brasileiro, de criações de estigma,
com relação a isso, né? Por exemplo, um dos casos mais famosos do goleiro Barbosa, após a Copa de 1950, né? Foi totalmente colocado no ostracismo, no esquecimento, né? O que faz com que até hoje, né, qualquer goleiro negro tenha muito mais dificuldade, né, para assumir o posto de titularidade de qualquer clube ou mesmo da seleção, né? Então, a gente está falando de algo que atravessa o futebol da mesma forma como atravessa as relações da sociedade, né? Um país que mata seus jovens negros, né? Em que a população negra tem a maior dificuldade de ascender socialmente, de ocupar espaços políticos, culturais, econômicos, etc, etc. Mas, pois bem, Luiz Miguel, começa fazendo quais são os teus primeiros apontamentos com relação ao nosso tema? Muito bem. Então, o Emerson ele começou com um breve apanhado assim, histórico, né? E diferentemente do que eu geralmente começo, né? Também fazendo um resgate histórico do século passado, no caso, né? Eu vou começar nesse século mesmo, no ano de 2005. Em particular na partida entre Internacional e Juventude, onde você teve ali um caso de racismo, né, em que os torcedores do Juventude eles faziam sons de macaco toda vez que o jogador Tinga pegava na bola, né? E esse caso ele foi o primeiro caso, gerou a primeira punição para um clube de futebol no Brasil pelo crime de racismo. Então isso em 2005, né? O futebol chega no Brasil no final do século XIX e ali você tem, como o Emerson falou, vários processos de exclusão das pessoas negras da sociedade brasileira, né? E a gente tem algumas questões aí, né? Que eu trago a partir desse evento, né? Eu acho que para discutir o futebol, o racismo no futebol, especificamente, a gente tem que pensar o racismo na sociedade brasileira em outros termos, né? No seu termo estrutural, né? E daí a gente tem pesquisas e até o próprio ministro dos Direitos Humanos, né? Que é o Silvio Almeida, tem a sua pesquisa sobre racismo estrutural no Brasil, e até mesmo do ponto de vista psicológico, né? De como que o racismo ele se introjeta na vida das pessoas no nível mais fundamental, que é da psicologia humana. E eu acho que uma obra que trata disso é a obra do Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, em que ele destrincha, de modo geral, como que o racismo ele opera nas estruturas cognitivas, emocionais das pessoas. Eu acho que, para a gente tratar, talvez, de racismo no Brasil, seja interessante essas duas chaves de leitura, né? Você tem a questão estrutural e a questão psicológica. Para a gente também, e aí vinculando com outro programa que a gente fez, entender a produção de violência do racismo conforme ele vai se manifestando na sociedade ao longo do tempo, né? O Emerson comentou sobre os jogadores do Bangu e da Ponte Preta, né? Que tem a discussão ali de qual clube fez essa integração de jogador negro, né? Pela primeira vez no país. Mas é interessante a gente notar que em 1907 a Liga Carioca ela proíbe homens negros de jogarem futebol. E um outro marco também, em 1923, essa mesma Liga Carioca, ela exige que o Vasco desinscreva seus jogadores, aproximadamente 12 jogadores negros da sua equipe para poder disputar a competição. E o Vasco se nega. O Vasco fala, não vamos desinscrever ninguém, e acaba então disputando outra competição ali, né? E aí eu acho que é interessante notar, e o Emerson comentou, né, sobre essas ligas paralelas que tinham no começo do século passado, de jogadores negros, né? Ele citou a Liga Nacional de Futebol Porto-Alegrense, que pejorativamente ficou conhecida como Liga da Canela Negra, né? Mas preta. Você tinha outras iniciativas nesse sentido também em São Paulo e no Rio de Janeiro. E é interessante a gente olhar, né, esse contraste. Então, é proibido de ocupar um determinado espaço na sociedade e na prática da atividade esportiva, mas também política, né? É interessante notar como a resistência falou, não, a gente vai ocupar, se não esse espaço, a gente vai criar um espaço, né? Então, se criou competições, criou mecanismos de integração nesse sentido. Eu acho que é interessante essa leitura também dos núcleos de resistência. Eu acho que é algo necessário de resgate de memória, claro, e também das possibilidades de enfrentamento do racismo. O que acontece com o Vinícius Júnior, né? É algo assim que, ao meu ver, acho que eu vejo de qualquer pessoa, na verdade, é absurdo o quanto acontece e a passividade
com que os clubes espanhóis, e a Liga Espanhola especificamente, mas não só, né? A própria Confederação Brasileira de Futebol também é leniente com isso. Vai fazer um amistoso agora esse ano com a Espanha, levantando essa bandeira para defender o Vinícius Júnior, mas você não vê a nível institucional na CBF nenhuma política de enfrentamento mais rigoroso com os casos, por exemplo, que acontecem no Brasil. Então acho que é interessante a gente fazer essa leitura dos núcleos de resistência e talvez até mesmo cobrar dos clubes e dos jogadores também certos posicionamentos, né? Quando acontece dentro de um clube e dos próprios jogadores que eventualmente tem algum colega que comete um ato desse tipo. Só para encerrar minha fala, né? A gente teve um caso entre o Rafael Ramos e o Edenilson, né? Jogador do Corinthians e do Internacional respectivamente, nos últimos anos. E ali você teve a investigação, mas não ficou muito claro o que aconteceu e os clubes, o Corinthians especificamente deixou, na minha humilde visão, deixou muito a desejar, né, na cobrança e no rigor para lidar com um caso desse tipo e meio que caiu no esquecimento. Então acho que a gente tem que cobrar também dos atletas que trabalham ali e é um posicionamento, né? Eu acho que tem que partir também de dentro do futebol juntamente com as movimentações das torcidas. Aí eu já passo a pelota para o Michel, que ele já faz também suas primeiras considerações. Toca a ficha, Michel. De primeiro momento, assim, né, como o Luiz lembrou o caso de 2005, entre Juventude e o Internacional, do qual os torcedores começavam a fazer sons, né, imitando o macaco. Toda vez que o Tinga pegava na bola, quando ele falou o ano, eu pensei que ele fosse falar daquele outro caso que teve pela Libertadores entre Quilmes e São Paulo, no qual o zagueiro lá, acho que se estiver enganado o nome dele é De Sábato, Leandro De Sábato, já que é em espanhol, que proferiu palavras racistas, né, xingamentos racistas contra o grafite, né, depois de um choque que teve entre os zagueiros, se eu não estiver enganado, Fabão, mas enfim, e aí eu pensei que fosse mencionar isso, que esse é apenas um entre vários outros casos que também acontecem no Brasil. Nesse caso era envolvendo um time argentino contra o brasileiro. O Luiz também falou a respeito do caso do Rafael Ramos contra o Edenilson. E aí lembrei que também, um pouco antes desse caso entre os dois, que aconteceu no estádio Beira-Rio, teve, durante a pandemia, o caso do Danilo Avelar, né? Que num jogo, acho que se eu não estiver enganado, Counter-Strike, ofendeu um dos jogadores ali com insultos raciais e foi afastado do clube. O Danilo Avelar ainda teve uma espécie de punição pelo clube, não jogou mais pelo Corinthians, mas eu vi diversos, vamos dizer assim, medidas de restituição do erro por parte dele, de estar fazendo aulas, para aprender sobre o movimento negro, uma integração muito forte com a CUFA, por exemplo, a Central Única das Favelas. Então, assim, foi um erro que se viu de aprendizado, pelo menos nesse caso, né? Claro, não havia mais possibilidade nenhuma dele atuar pelo Corinthians, justamente por todo o contexto histórico, né, do Corinthians, e aí por isso que é compreensível o fato de ter deixado a desejar no lance do no caso do Rafael Ramos, mesmo que não tenha havido a devida conclusão, né, das investigações, mas deveria ser feito pelo menos um posicionamento mais duro em relação a isso, e não só de proteger o jogador. Claro que você deve proteger o atleta, porque ele pode ser inocente, mas você também, mesmo protegendo, tem que reforçar esse aspecto antirracista, tem que reforçar um posicionamento contrário a esse tipo de atitude e procedimento. Agora, voltando assim à questão do tema, para sair um pouco desses casos mais recentes, o Emerson citou alguns exemplos de resistências e de lutas contrárias ao racismo que ele vem impregnado na sociedade brasileira, e isso também vai se manifestar no meio do futebol, sobretudo das ligas que proibiam times de inscrever jogadores negros, né? E o Corinthians, em 1915, teve o Davi, que seria o primeiro jogador negro da história, após ser campeão invicto do Campeonato Paulista de 1914, também é proibido de participar, e para isso vai jogar uma liga, que existiam duas ligas, a Liga Paulista de Futebol, que foi a que vetou a participação do Corinthians por conta desse jogador negro, e aí ele foi disputar uma outra liga, que era da Associação Paulista de Futebol, né, que era a PEA. E a gente tem um elemento que aí vai até, de certa forma, entrar nas efemérides lá mais à frente, mas eu já adianto aqui, que está relacionado com a camisa, o que hoje é o uniforme 2 do Corinthians, que é aquela camisa listrada, né? Que vem justamente de um protesto contra essa proibição de jogadores negros.
Agora, no contexto da nossa sociedade, a gente não pode esquecer de um elemento, né, que o racismo ele é uma das bases que constituíram a própria construção da nossa sociedade brasileira, da América Latina como um todo, né? Que a gente tem a questão do colonialismo, o racismo como um dos elementos centrais, como um dos pilares cruciais para a concretização desse projeto colonial, né? Que está relacionado com o processo de extrema violência contra populações negras e contra populações originárias, dos povos indígenas e tudo mais, né? Então, se a gente não esquece esse elemento, fica mais perceptível a continuidade disso, né, no tempo, para a gente configurar esses casos que acontecem ainda hoje como resquícios disso que a gente vai chamar de um racismo estrutural, porque ele é um elemento fundante da nossa própria sociedade brasileira. Então, assim, acho que de primeiro momento é isso, a gente vai entrar em mais elementos no debate e aí a gente aprofunda essas questões. Uma coisa que me chama a atenção, pois bem, né, a gente tem esses casos, por exemplo, do Tinga, a gente tem o caso do Grafites com o De Sábado, a gente tem o caso do Antônio Carlos com o Giovani, então volante do Grêmio, também na época Antônio Carlos jogando pelo Juventude, né, ele olha pro Giovani, que era um volante, jogador negro, né, faz um sinal no braço, né, tipo, uma coisa assim, que sou branco, uma coisa assim, né, e inúmeros outros casos, né, no início dos anos 2000 ainda. Só que, se a gente for parar para observar, as iniciativas mais, abre aspas, incisivas, e quando eu tô falando aqui incisiva, eu tô falando de minimamente os clubes realmente se posicionarem de uma maneira mais engajada contra o racismo, tem pouco mais de 8 anos. Não chega a 10 anos que a gente vai ver campanhas contra o racismo dentro dos estádios. Talvez o caso do goleiro Aranha, né, que na época o goleiro do Santos foi chamado de macaco por uma torcedora do Grêmio, talvez possa ter sido meio que um ponto de inflexão para se pensar um combate mais incisivo. Por quê? Porque ficou ligado também a punições desportivas, né? Lembramos, falei isso até no episódio sobre violência do futebol, quanto a punição desportiva, muito mais até do que a própria ideia de tentar extinguir, né, o racismo, talvez tenha mobilizado torcedores e clubes em cima dessas campanhas. Mas o ponto aqui que eu quero trazer, né, ele volta bastante no tempo, se a gente pensar, vejam bem, estamos falando de pouco mais de 10 anos. O futebol do Brasil chegou a mais de 120 anos. Jogadores negros jogam na seleção brasileira há mais de 100 anos. O principal jogador da história brasileira é um jogador negro, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, né? A maior parte do panteão dos grandes ídolos da história do futebol brasileiro são jogadores negros. O que não significa que o racismo não tenha perpassado por todos, né? É bom lembrar que mesmo figuras respeitadas a um nível progressista, como o João Saldanha, falavam lá nos anos 1960, 70, que jogadores com Black Power deveriam raspar o cabelo porque o Black Power amorteceria a bola na hora do cabeceio. Um absurdo, né? Claro rasgo, né, de preconceito racial, né? Como a gente deu esses mesmos exemplos, né? Como o Bangu foi excluído da Liga Carioca, o Vasco foi excluído da Liga Carioca, né? Inclusive, muitos dos jogadores da seleção brasileira de 1921 que foram proibidos de jogar pelo Epitácio de Pessoa vinham do Andaraí, né? Clube muito famoso pelaquela música dos tempos que Dondon jogava no Andaraí, né? E que depois foram da base para o time dos Camisas Negras do Vasco, né? Pegando o exemplo daqui do Rio Grande do Sul, por mais que, desde o caso do goleiro Aranha, o Grêmio tenha institucionalmente iniciado um revisionismo sobre sua história, principalmente a partir do livro do Léo Gershman, Somos Azuis, Pretos e Brancos, em que ele busca jogadores negros jogando de maneira ilegal dentro do Grêmio desde os anos 1910, o primeiro jogador negro oficialmente do Grêmio foi o Tesourinha nos anos 1950.
E isso, se a gente pegar qualquer jornal da época, se sabe que muitos torcedores do Grêmio apedrejaram a casa dele, né? É sabido que mesmo clubes como o próprio Internacional, né, que utiliza da alcunha de Clube do Povo, etc., lá nos augúrios da sua história, no início da sua história, foi responsável por barrar o Rio Grandense, que era um clube, né, da colônia africana, que era um clube de negros, que tinha como presidente o pai do Lupicínio Rodrigues, que, enfim, grande cantor brasileiro, que depois compôs o hino do Grêmio, né? O ponto aqui para puxar é, quando a gente vai falar do racismo, né, a gente não vai imunizar nenhum clube, instituição ou organização. O racismo, ele atravessa o futebol, historicamente, em todos os clubes. Mesmo naqueles que, no decorrer do tempo, construíram um certo revisionismo, e um bom revisionismo, diga-se de passagem, sobre sua história, né? A questão é, o quanto essas questões que continuam fazendo o passado tocar no presente, elas realmente se busca a sua solução, né? E aí, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, no relatório deles de 2022, registrou 111 casos de racismo no futebol, 98 dentro do Brasil. Bem, ou seja, a gente está falando de mais de uma centena de casos registrados, porque sabemos que muitos desses casos não são registrados e alguns acabam não tendo provas, etc. Estamos falando de 2022, né? Pegar a situação do Vinícius Júnior na Espanha não está tão longe da situação que se passa aqui dentro. Enfim, já falei demais, passa a bola de volta pro Luiz. As ponderações do Emerson foram, acho que, muito boas, porque faz o seguinte, faz a gente pensar assim, ó. Ele citou no começo do programa, né, citou o caso do Barbosa na Copa de 50, e o Maracanazo, ele é meio que um marco, assim, pro futebol brasileiro do ponto de vista dessa discussão, né, porque o Barbosa e o Bigode, né, que era um outro jogador negro da seleção, eles foram tomados como bode expiatório, como sendo responsáveis pela derrota do Brasil pro Uruguai. O que nos faz pensar, então, e isso não, acho que o Emerson e o Michel vai concordar comigo, a aceitação do negro no futebol e em posições, em funções de grande responsabilidade, por exemplo, como treinador, como goleiro, né? Ela só é aceita, assim, digamos, mediante um sucesso. Então, se deu certo, beleza, então deixa o cara aí. Primeiro revés que tem, sempre tu tá batendo na tecla porque ele é negro, tá fracassou porque ele é negro e tal. E por que eu tô trazendo isso, né? Porque a gente tem na sociedade brasileira, e aí não só na sociedade brasileira, né, mas na América Latina como um todo, para contextualizar, tem um processo de embranquecimento da sociedade. E isso de forma social, né? Ou seja, você vai impedindo que as pessoas ocupem determinados lugares da sociedade, que elas não tenham acesso, por exemplo, à educação, à cultura, como o Emerson comentou. Você vai excluindo elas da sociedade, dos cargos decisórios, por exemplo, né? O Maracanazo, ele é meio que um marco no sentido de um certo reforço dessa ideia, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também é um contraponto à ideia da democracia racial, né, do Gilberto Freire, que eu acho que também é um outro elemento para a gente ter em mente, né? Ou seja, uma sociedade, que a sociedade brasileira, ela convive pacificamente, pessoas negras, indígenas, brancas, mulatos, enfim, não há esse tipo de distinção e de desigualdade sendo produzida por causa dessas diferenças, né? Que a gente sabe, historicamente, é uma balela, né? E o caso do Maracanazo, embora ele reforce uma certa tendência de embranquecimento, como projeto político mesmo, ele é um contraponto à ideia de democracia racial. Ele tá falando, olha, isso aqui não está se sustentando, não é bem assim que as coisas funcionam. Esse eu acho que é um ponto interessante para a gente pensar. E aí um outro elemento que eu queria trazer antes de passar para o Michel, né? A gente citou alguns casos de racismo aqui no futebol, em particular, né? E tem um artigo do Código, digamos, Penal da Justiça Desportiva, que é o artigo 243G. Ele é de 2009, então veja a data também, 2009. Nesse artigo, ele prevê algumas punições aos clubes de futebol a partir em casos de racismo, homofobia, enfim, crimes dessa natureza, né?
E o artigo ele é vago, no seguinte sentido, ele diz que a punição ela vai de acordo com o número de torcedores que estão praticando aquele crime. Então, de acordo com um determinado número, você aplica uma multa, você tira mando de campo, tira ponto e, em último caso, você exclui da competição. Só que aí, então você tem um marco ali de legislação tardio, 2009, mas você tem. Só que aí uma problematização que a gente pode pensar é o seguinte: então qual que é o número de torcedores tolerável, que a gente pode tolerar cometendo um crime desse tipo, sem aplicar uma punição? Ou como que a gente consegue mediar a punição de perda de pontos, por exemplo, com um crime de racismo, né? Como que a gente produz essa relação? Então há talvez uma falha na jurisprudência, porque daí fica a cargo de quem está julgando, né? Então, ou seja, porque 1.000 pessoas do estádio, imitaram um macaco ou outro tipo de ofensa, a gente vai tirar 3 pontos, ou vai excluir da competição. Então você tem uma vagueza na própria legislação que não consegue dar conta desse fenômeno, né? O Emerson citou em outros episódios, né, que a gente estava falando sobre violência, a questão da punição para os clubes de futebol, e daí ali eu até mostrei certa, não discordância, né, mas algumas ponderações que a gente poderia fazer. Só que nesse caso, por exemplo, do racismo, eu acho que é incontornável a punição esportiva. Aconteceu dentro do estádio, é punição esportiva, e eu acho que ela tem que ser extremamente rigorosa. Sim, não deve haver nenhum tipo de nível de punição. Aconteceu, e independente de quem comete. Aconteceu, é punido com exclusão da competição ou perda de ponto, enfim, há de se decidir, né? Só que para isso também você tem que contar com representatividade dos torcedores, dos movimentos negros, de vários coletivos, né? Fazer uma discussão bem ampla sobre o tema para chegar no consenso de forma democrática. E daí talvez a punição esportiva ela seja um primeiro passo no sentido de coibir. Mas aí a gente também não pode cair na lógica apenas punitiva, como a gente já falou também no outro programa. Ela tem que estar acompanhada de ações educativas. E aí você tem que envolver também outros setores da sociedade, outras discussões, promover principalmente debates democráticos, que é algo que falta na sociedade brasileira, independente do tema que se discuta, né? E aí a gente tem uma sociedade que tem vários traumas, como o trauma da escravidão e da ditadura militar, que não consegue lidar de fato com movimentos democráticos e de discussão nesse sentido, né? Acho que fica pra gente pensar também esses 2 pontos. Aí eu já passo a pelota pro Michel. Vai entrar dentro da grande área agora, Michel, que o caminho tá livre pro gol. Aí eu preciso que os meias também entrem a área, né? O segundo volante, como aquele elemento de surpresa, para fazer aquele cruzamento para trás, pegando toda a defesa desprevenida e deixando e servindo, né? Os atacantes, os volantes a fazerem o gol. Pô, é perfeito, né? Esse elemento central da participação, da discussão, de retomar, vamos dizer assim, o protagonismo que foi furtado por parte, né, de governos autoritários, ou propriamente dito, de toda essa violência vinda desde um processo colonial perverso que estigmatiza, né, não só as pessoas negras, as pessoas indígenas, e aqui eu vou colocar assim, os não brancos, vamos dizer, por assim dizer, que aí a gente consegue, de certa forma, abranger um espectro maior de pessoas, né? Então é isso, né? Essa questão de ampliar a forma de discussão, do debate, e de todas essas questões que permeiam não só o racismo, mas várias outras violências, como a própria transfobia, homofobia e por aí vai, acho que é um elemento. E o futebol, ele pode ser um veículo para essas discussões, porque ele é um espelho e ele reflete muito do que acontece na sociedade, e às vezes até de forma mais didática, né? Fica mais fácil de perceber várias coisas que acontecem no cotidiano, todos os dias, mas quando acontece no futebol, ele gera uma certa repercussão. Então por isso que eu gosto de trabalhar alguns exemplos do cotidiano no futebol, por ver como, de certa forma, um espelho da sociedade, por assim dizer, e há um elemento didático muito forte ali, né? Antes de passar a bola, assim, né, o Emerson falou do estigma que há, como, por exemplo, Al Barbosa, né? Há uma frase muito comum dele, na qual ele diz que no Brasil a pena máxima é de 30 anos, mas pago a 40 por um crime que não cometi.
E isso ele disse no final dos anos 90, né? Depois do episódio do Maracanaço, né, no dia 16 de julho de 1950, do qual o Barbosa foi apontado como principal culpado pelo fracasso do Brasil naquela Copa, nós só tivemos mais 2 goleiros negros vestindo a camisa da seleção brasileira, que foi o Manga, em 1966, e o Dida, na Copa de 98, como reserva, e de 2006, como titular. 2002, né? 2002 como reserva. Não lembro se ele estava em 98, mas 2002 e 2006 eu tenho certeza. Numa como reserva e na outra como titular, né? A gente tem isso, é apenas uma das consequências e do estigma que se carrega com essa questão racial, sobretudo para o goleiro, né? Tem todo aquele elemento de que o goleiro negro não passa confiança. Isso nada mais é do que uma manifestação do racismo. E das 62 edições de campeonatos brasileiros, por exemplo, só 13 tiveram goleiros negros, né, vamos dizer, campeões. O último foi o Hugo, do Flamengo, né, em 2020. Sendo que desses é o Nadinho, do Bahia, em 1959, o Manga, do Internacional, em 1975 e em 76, o Neneca, de quem o Hugo é do apelido, né, só que assim, único e exclusivamente por ser negro, né. Então a gente tem o Neneca em 1978, campeão pelo Guarani, o Ronaldo pelo Bahia em 88, né, em 1988, o Acácio pelo Vasco em 1989, o Wagner pelo Botafogo em 1995, o Dida pelo Corinthians em 1990, o Elton pelo Vasco em 2000, o Flávio pelo Atlético Paranaense em 2001, o Gomes pelo Cruzeiro em 2003, o Bruno pelo Flamengo em 2009 e o Jailson pelo Palmeiras em 2016. O Neneca, ou melhor, o Hugo Souza, é o último goleiro negro campeão brasileiro, e volto a ressaltar aqui, em 62 edições de campeonatos brasileiros, apenas 13 goleiros negros foram campeões, sendo que desses, nem todos como titular durante toda a campanha, né? Sendo ali, intercalando com outros goleiros. O Emerson falou a questão lá do cabelo, que o Saldanha, né, tinha dito sobre o Black. Tem um caso recente com o meia Celcinho, do Londrina, que foi no jogo contra o Brusque, por um dos dirigentes ou sócio do clube, teve ofensas racistas proferidas a ele, principalmente por conta do Black Power dele. Mas pior do que isso, do que ainda ali, se é que todos os casos de violência, como o Luiz disse, né, não há um número aceitável, né? Um caso de insulto já é o suficiente, né? Já é inaceitável, já é casos demais. Mas ali a gente tem no jogo contra o Goiás, pela Série B, o comentarista da Rádio Bandeirantes simplesmente proferindo insultos raciais, dizendo que ele tinha que cortar o cabelo, que aquilo... Em vez de comentar a partida, não, estava comentando sobre o Black Power do jogador, sendo racista ali de forma, vamos dizer assim, forma humorada, como se isso fosse humor. Então, para ver como até casos explícitos de racismo, por conta desse elemento estrutural, muitas pessoas não se dão sequer conta de que estão sendo racistas e trata isso como uma questão de brincadeira, de humor, de entretenimento, quando na verdade é algo que interfere na vida de outras pessoas e que violenta, né, essas pessoas. E então, eu acho que tem esses elementos assim do que vem historicamente e perpassa também pelo futebol, que faz com que alguns dados que são inquestionáveis, que são esses, né? Como que na história da seleção brasileira, a gente teve apenas 3 goleiros negros, ou vamos dizer assim, depois do Barbosa tivemos apenas mais 2 goleiros negros, e o Emerson disse no início do programa, né, sendo que os grandes craques, vamos dizer assim, os principais jogadores da história da seleção brasileira são quase todos negros, né? A gente conta nesse caso, a gente conta nos dedos os não negros. E isso se expressa, às vezes, não necessariamente na cor da pele, mas no nome do jogador também, né? A gente pode ver pela questão dos apelidos também que tinha. Mas enfim, eu vou passar a bola aqui fazendo aquele passo para trás. Vamos ver quem é que invade a área para fazer o gol.
Eu, como sou jogador de rugby, provavelmente estaria jogando como zagueiro ou volante. Provavelmente chutaria a bola como se fosse fazer um drop kick e a bola subiria até o segundo andar da arquibancada, ou se fosse um estádio mais tradicional, sairia pela rua lateral ou acertaria o vidro de alguma casa do lado de fora. Mas enfim, esse ponto, e aí, isso aqui não foi combinado. Eu ia falar exatamente do último ponto que o Michel puxa. Qual que é o grande orgulho do nosso futebol? São os jogadores negros. Nosso maior de todos, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Em que espaço da sociedade brasileira as pessoas negras têm mais prestígio e respeito? No futebol. É claro, a gente pode dizer que nos últimos 30 anos houve uma melhora expressiva para a população negra brasileira, principalmente a partir da aplicação de políticas públicas, a luta muito forte do movimento negro, né, a conquista do direito às cotas raciais nas universidades, né, mas o que acaba não refletindo ainda numa mudança forte, né, numa mudança de ruptura, mesmo com a separação que liga classe e cor no nosso país, né, a grande massa da população pobre, da população precarizada, da população que é vítima da violência, seja ela a violência urbana ou seja a própria violência policial, né, a população negra. O espaço em que o negro tem o prestígio, o respeito e a fama é o futebol. Então, com algumas exceções que a gente pode pegar da TV, da música também, né, a partir do momento. E aí o Frantz Fanon, eu acho que ele é essencial para entender como é que acontece essa criação de prestígio. Ela é quase como também um embranquecimento dessa pessoa. A ponto de quando, por exemplo, é claro, agora a situação do Vinícius Júnior ela tá mais escancarada, mas é muito comum que tu possa pegar ainda algumas pessoas falando que o Vinícius Júnior não tem que levantar punho, que o Gabigol não tem que reclamar de situação de racismo, tem que jogar bola, que o jogador não tem que se posicionar, ele tem que ele não pode, que isso é o político e o futebol não podem se misturar, né? E aí as questões de luta contra o racismo vira esse referente vazio que é o político. Então, quando figuras de tanto prestígio e que tanto influenciam boa parte da juventude brasileira, e não é pouco, né? Eu falo isso porque eu sou professor do ensino fundamental, eu sei quanto o poder de impacto que um jogador de futebol tem sobre a perspectiva de horizonte de expectativa de um jovem, de um adolescente. Ele vai lá e se coloca lutando contra o racismo, se reflete na construção dele enquanto pessoa. E isso eu vejo da boca dos meus alunos, né? Então pensar, né, que também há um embranquecimento desse jogador negro quando se torna essa figura de prestígio, e que no momento em que ele coloca alguma pauta de luta contra o racismo, rememoram ele que não, olha só, tá negro, tá, teu lugar tá aqui, mas porque tu faz gol, mas não era pra estar aqui, tu só tá aqui porque tu faz gol, se tu não fizesse gol tu não tava aqui, né? A ponto disso, né, o estigma do Barbosa. E são pouquíssimos os times que têm um goleiro negro como referência, né? Com a seleção, Michel falou muito bem de vários casos. Eu até peço desculpas, fico falando muito do Grêmio, mas como eu sou gremista, a gente tem recentemente no Grêmio 2 goleiros negros, Adriel e Kaique. Talvez os 2 melhores goleiros que o Grêmio teve desde que o Marcelo Groy foi jogar na Arábia Saudita. De uma maneira muito estranha, o Renato Gaúcho expôs questões disciplinares do Adriel em entrevistas. Coisa que se sabe que acontece com todo quanto é tipo de jogador. Questão disciplinar envolve todo tipo de jogador. Por que o Adriel teve as questões deles expostas em entrevista e depois logo foi mandado embora? Foi empréstimo pro Bahia. O Grêmio termina com o Kaique, um goleiro surgido no Vitória, com seleção brasileira de categoria de base, extremamente promissor, terminando o ano muito bem. E o Grêmio vai buscar um goleiro argentino de 1,88 m, motorista de Kombi, completamente bitolado das ideias, maluco, porque segundo a justificativa da direção, precisava de um goleiro de confiança, de experiência. Bem, que confiança e experiência é essa? Eu não tô fazendo nenhuma afirmação aqui, mas me causa uma dúvida, né?
né, por acaso, né, os 2 últimos goleiros do Grêmio negros, né, que não foram muitos também na história, acabam tendo casos específicos em que perdem espaço dentro do grupo, seja por uma questão de um comportamento difícil, seja por uma questão de não ser confiável. Roger Machado, técnico, negro. Outra posição, inclusive, dentro do futebol nacional, em que a gente vai contar nos dedos quantos técnicos negros a gente tem no futebol brasileiro. São poucos, pouquíssimos. Na elite, né, normalmente é 1 ou 2, quando se tem um técnico que já teve resultados ótimos dentro de campo, pensando a brincadeira campo e bola, mas pelo fato do Roger ser campo político e bola, né, o Roger é um cara que não fica só dentro do campo político, aliás, só dentro do campo e bola, né? Tu vai escutar, como eu escutei recentemente numa rádio muito famosa aqui do Rio Grande do Sul, de esportistas, caras falando, discutindo quem que seria melhor, Roger ou Argel Fuchs. Meu Deus, né? Assim, olha, eu não quero nem entrar no âmbito do debate técnico desse debate. Mas o que um dos comentaristas da rádio falou? O Roger, ele tem um comportamento muito difícil. E o que é essa ideia do comportamento difícil, se não um desses atributos subjetivos atribuídos à população negra, como forma de caracterizar e de construir uma ideia do preconceito, né? Está dentro da criação da subjetividade, né? A questão do comportamento, da indisciplina, né? Da comparação com o animal dentro da construção do racismo. E é isso, né? Ao meu ver, né, quando a gente pensa essa figura do jogador brasileiro, ele vale enquanto ele está trazendo felicidades para o futebol. A partir do momento que ele não traz mais, né, ele é recolocado dentro do lugar social que a sociedade, a partir do racismo na sociedade brasileira constrói, que é destinado à população negra, que em sua grande maioria padece num genocídio que é empregado desde a época do período de escravização. Luiz, depois de eu ter isolado a bola, tiro de meta, recomeça o jogo, vai no estilo dinizismo ou vai tentar uma ligação direta? Bom, como ex-fumante é só ligação direta, porque, como se diz hoje, eu não sou aquele box-to-box, né? Se eu vou, eu fico, se eu não for, eu não fui. E aí deu ruim. Então, né, por isso que estamos aqui, peleando na faculdade, fazendo podcast, né? Se fosse bom, tava jogando bola. Agora é o seguinte, né? Só um parênteses. Se alguém, porventura da nossa audiência, da Terra, ou da galáxia, que eu negligenciei no começo, de outras galáxias, e dimensões que não foram contempladas no começo do programa, estiver ouvindo o podcast e conhecer alguém da assessoria de comunicação e de trabalho do Roger Machado, e puder fazer um meio de campo, né, a gente entrevistaria ele com o maior prazer, ele seria recebido com imensa satisfação no podcast. Então, fica aí o convite já para quem conhecê-lo, indique a gente, porque eu acho que seria interessante o debate. Agora, sim, o Emerson e o Michel estavam falando, né, sobre as posições de prestígio e tal, e eu acho que a gente também tem que olhar um pouco para o nosso lado, no seguinte sentido, né, eu como corintiano e como uma pessoa de esquerda, toma a democracia corintiana como um grande modelo de conduta esportivo e politicamente falando. Só que tem um porém, né? Um dos idealizadores e mais ativos membros da democracia corintiana foi o Vladimir, ex-lateral esquerdo do Corinthians, negro. Porém, quando a gente fala em democracia corintiana, a gente só lembra do Casagrande e do Sócrates. Por quê? Né? Por que o Vladimir não aparece como a figura, né? Como um dos idealizadores, um dos mais ativos da democracia corintiana? Fica a questão, eu sempre me perguntei isso, né? Isso é herança do quê? Por que a gente ele sempre está à sombra do Sócrates e do Casagrande, né? Acho que é uma questão que sempre permeou o meu imaginário em relação à democracia corintiana. E o Emerson estava falando sobre essa distinção entre futebol e política, né? E eu acho que quem ouve o nosso podcast sabe que a gente não concorda, isso é uma balela sem tamanho. Só que isso faz parte de um projeto, de uma ideia, que é fazer o futebol um espaço permissivo para cometer violências, para reproduzir e produzir violências, né? Então o cara, quando entra no estádio, por essa ideia que é muito difundida de que futebol, política e religião não se discute ou não se misturam, né? O cara vai pro estádio, então ele se sente seguro no direito de
proferir ofensas racistas, homofóbicas, transfóbicas, machistas, xenofóbicas, né? A gente lembra que a xenofobia é um outro problema. Por exemplo, quando há casos de racismo na Argentina, tem muita xenofobia contra o povo argentino, como se todo o povo argentino fosse racista, ou cometesse atos racistas diariamente, e como se no Brasil não houvesse racismo, e não apenas o povo argentino, mas qualquer outra população que não é brasileira, né? Então, o estádio como um espaço permissivo, de permissão para cometer esses atos, né? E essa ideia ela só é possível quando a gente difunde essa noção no imaginário das pessoas de que futebol e política estão separados. E a gente vem falando já nos outros programas e hoje eu acho que fica claro também que essa distinção ela não existe. E ela só reforça as violências que são engendradas, que são produzidas e engendradas nas relações sociais, né? E aí, antes de passar a pelota pro Michel, que é um exímio atacante, eu já joguei com o Michel, hein? Michel é bom lateral, hein? Seria bom lateral. O Corinthians tá precisando. Passa lá no Parque São Jorge e deixa de ir. E ele falou do processo de colonização, né? Tem um livro chamado Sobre a Colonialidade do Ser, que é do Nelson Maldonado Torres, que ele vai tratar justamente desse elemento que o Michel falou, que é a ideia de raça como o que fundamenta o processo de colonização e das relações que, subsequentemente, elas acabam sendo produzidas a partir de 1492, né? Quando os europeus chegam nas Américas. Então é um livro bem curtinho. Quem tiver interesse, ele exige um pouco mais, assim, tem um conteúdo mais acadêmico, mas acho que vale a pena, assim, dar uma conferida, porque ele desmonta do nosso imaginário muitas distinções que a gente acaba fazendo. Por exemplo, na minha área, que é a filosofia, né? Você tem muita coisa engessada que parece não ter relação, né? Você tem discussões abstratas que parecem não ter relação com concretudes, com violências, por exemplo. E nesse livro, o Nelson ele quebra essa ideia e nos mostra que o problema da colonização está fundamentado nesse conceito de raça que é criado pelos europeus, né? E depois fundamenta isso numa série de sistemas de opressão. Fica aí já uma indicação breve para o fundamento do tema. E eu já passo a pelota para o Michel. Só uma curiosidade, né? O Luiz falou que o Michel seria um bom lateral esquerdo. Também já joguei bola no Michel, num torneio, inclusive, que no melhor estilo quanto futebol moderno eu fui goleiro e árbitro, como se era costume no início do século XX. Os jogadores de linha também eram árbitros. O Michel, ele fez peneira no Água Santa, se eu não me engano. Ele pode me corrigir. Se Michelzinho tivesse envergando a camisa 6 do Água Santa, eu tenho certeza que ele botaria muitas bolas na cabeça do Bruno Mezenga, que levaria o título do Água Santa sobre o Palmeiras. Enfim, só uma pequena observação. Passa a bola aí pro nosso... Por mais que o Michel também possa jogar de ponteiro, hein? Tá contigo a bola, Michel. Então, não era o Água Santa, mas era ali pertinho, né? Não era Diadema, mas era São Bernardo. Mas eu adoraria estar cruzando bolas pro Bruno Mezenga fazer o gol e tirar o título do Palmeiras, né? Como um exímio corintiano, isso seria perfeito. Mas enfim, naquelas, né? Atacando, já que a gente falou do Vladimir, né? Também lateral, ali, operário da bola, por assim dizer. E como o Luiz falou, nesse processo da democracia corintiana, ele é muito mais lembrado como um coadjuvante, sendo que ele era um dos principais membros ativos, se não o grande protagonista, junto com Sócrates, no caso ali, da própria democracia, o grande articulador, por assim dizer, né? Porque ele era sindicalista, ao contrário dos outros. Um outro elemento aqui. Mas atacando, não sei se vocês lembram do Kleber, lateral esquerdo jogando no Corinthians, e defendendo, só porrada, é o Fagner, poucas. Mas, assim, né, nesse caso específico do racismo, eu acho que é justamente por isso, né, que o Vini Júnior incomoda. Não é só por ser um belíssimo jogador, principal destaque brasileiro em atividade, e comendo a bola no Real Madrid e decidindo jogos. Ele junto com o Bellingham, coincidentemente, ou não, porque não é coincidência, 2 jogadores negros. Mas é porque ele enfrenta, né? Ele coloca o dedo na ferida. Seria muito mais fácil, por assim dizer, só fazer os gols dele, jogar caladinho ali, receber o salário e pronto. Porque se você for ver, é isso que esse pensamento hegemônico, racista, quer. Esse é o tipo de comportamento. Então ele
vamos dizer assim, ele rompe com esse comportamento permissivo de tolerar, né? Tolerar certas opressões, de tolerar certas violências, e reage contra isso, e reage de forma magnífica, enfrentando. Porque não só porque ele é vítima, mas também por ele ter a consciência de tudo aquilo que ele representa. Quando ele faz esses enfrentamentos, ele não está fazendo por ele, somente por ele. Ele está carregando ali uma bandeira, ele está representando várias outras pessoas que sofrem racismo diariamente, né? Então, acho que esse que é o ponto que faz com que o Vini seja extremamente odiado, por assim dizer, por aqueles que cometem atos racistas com ele. Tem comportamentos questionáveis. E aí a gente volta tudo aquilo que o Emerson mencionou a respeito do comportamento, né? A gente só estabelece, vamos dizer assim, a gente só justifica determinados tipos de comportamento como uma razão para punição, para afastamento, demissão e coisas do tipo, quando a gente tem um jogador negro, né? Que, geralmente, quando é um jogador não negro, há uma certa tolerância. Ah, mas não era bem assim. Quem não erra, né? Todo mundo erra. Todo mundo merece uma segunda chance. Então, há esse tipo de argumentação a respeito disso. E eu vejo isso como um ponto, que é o fato dele encarar. Ao contrário daquela atitude que teve o Daniel Alves, por exemplo. E aqui vale um adendo, mesmo que em off, porque eu acabei deixando passar no momento da gravação. Daniel Alves, ex-jogador de futebol, acusado, julgado e condenado por abuso sexual, ou seja, por estupro. É muito importante deixar isso claro, porque não há nenhum tipo de defesa ou de minimização deste crime que foi cometido pelo jogador, ou propriamente dito de passar pano para esse tipo de comportamento completamente nefasto, que infelizmente é muito comum, né? Não só no meio do futebol, mas na nossa sociedade como um todo, essa permissividade com uma certa cultura do estupro. Quando um jogador jogou uma banana no estádio, ele simplesmente pegou a banana e comeu. Pô, legal. Tipo, tá mostrando pro racista, cagando pro ato racista. Mas ficar somente nisso tá longe de ser o suficiente, né? Você não tá encarando de fato a pessoa que tá cometendo atos racistas. Você não tá apontando o racismo dessa pessoa. Olha só, você é um racista, por isso, isso e isso. E eu não vou tolerar esse tipo de situação, esse tipo de coisa. Eu vou enfrentar, vou denunciar e vou meter gol em vocês ainda. E é isso que o Vini faz. E acho que é justamente por isso que o Vini é um grande símbolo, não só pelo futebol que joga, mas também por essa luta antirracista, né? Eu falei no início do programa sobre como, e citei até o exemplo lá da Copa América de 1920, de como há esses casos de racismo muito fortes, para além do que acontece já dentro do território nacional, mas também na Argentina e no Uruguai. Né? É importante a gente colocar em contexto que ambos os países, né, passaram por um processo praticamente de limpeza étnica da população negra. Boa parte da população negra desses dois países, na Argentina principalmente, né, foi massacrada nas guerras civis do século XIX, início do século XX, né, e no caso, ambas, não só a população negra, mas a população indígena, né, as campanhas do deserto, tocados, né, pelo General Roca, lá no final do século XIX. O General Roca, que inclusive deu nome a torneio de futebol entre Brasil e Argentina, que era a antiga Copa Roca, para vocês verem, né, como, né, o nome de um cara que foi responsável pelo genocídio, né, pelo assassinato em massa de inúmeros originários, né, do que então se tornou a Argentina, se tornou um nome de Copa, né, um símbolo de virtuosidade, de vencer, de um laurear, né. Esses países são marcados, né, pela morte e pela exclusão da população negra, né. O Uruguai, mais especificamente, né, ele ainda tem uma população negra maior do que a população argentina, né. Há uma influência um pouco mais latente, né, da população afro-uruguaia, e isso se exprime de várias formas, né, culturalmente falando, que vai desde o carnaval, música, candombe, até o futebol. Qual que é o nome do primeiro grande jogador uruguaio? Grandinho. Grandinho é o primeiro grande jogador uruguaio dos anos 1910, jogador negro, que inclusive, como que começam a se chamar os jogadores de boa qualidade brasileiro dos anos 1920? Grandinho. Né? Novamente essa relação do apelido, né, causal entre a questão, né, fazendo referência à cor
né? E de certa forma é uma coisa meio generalizante, né? Com a mesma forma pensando o caso do apelido Neneca. Por que eu tô falando do Grandinho? Após o Grandinho, qual é o nome do segundo principal jogador da história do Uruguai desse início de século? Andrada, Maravilha Negra, né? Centro médio, uma das principais figuras das conquistas olímpicas de 24 e 28 e campeão mundial de 1930. Né? O negro no futebol uruguaio, ele, assim como no Brasil, ele é uma figura de destaque. E, da mesma forma como no Brasil, é o espaço em que a população negra acaba se colocando ali como, enfim, como um espaço de conquista. Né? A gente for pegar a situação da população afro-uruguaia hoje no Uruguai, continuam morando nas áreas mais periféricas da cidade, né? Como eu já falei, se a gente entrar hoje no Ovacion, que é o portal de futebol do jornal El País, você vai ver torcedores uruguaios chamando de macaco a qualquer jogador brasileiro, né? Inclusive, agora a gente tem o Matheus Babi como camisa 9 do Peñarol e, infelizmente, não vou dar um aqui de vidente, de fazer... que ele vai sofrer racismo esse ano em algum momento, em algum jogo do Campeonato Uruguaio, é quase que incontornável, isso se não passar pela própria torcida do Peñarol, né? Mas é isso. Um dos principais jogadores da seleção uruguaia hoje é Nico de la Cruz, né? Jogador do Flamengo, jogador negro, né? E da mesma forma, a ascensão se constrói aí. E o pior de tudo, no Uruguai ainda se constrói a narrativa de que lá se vive uma sociedade que não se tem mais a divisão racial, mas sim que seria uma sociedade em que existe uma certa isonomia entre as pessoas, independente de uma questão de cor, de uma questão de raça ou etnia, o que é uma mentira, né? A própria esquerda uruguaia, né, eu já ouvi de pessoas de várias organizações de esquerda uruguaia, quando questionados sobre a questão dos povos indígenas e da população negra, falam, não, mas isso é uma questão secundária, que isso não importa, não tem racismo no Uruguai, o problema aqui é econômico. Mentira, não é, né? Estou falando do Uruguai para pensar que a gente também pode pensar o Uruguai a partir de um parâmetro muito parecido, claro, com algumas diferenças do brasileiro. Um outro ponto que eu fiquei pensando, né, a gente estava falando do Vinícius Júnior, recentemente um torcedor aleatório do Raio Vallecano acabou desferindo ofensas racistas e xenofóbicas contra um jogador marroquino, não vou lembrar de qual equipe agora. Todo mundo que minimamente acompanha futebol, digamos assim, à esquerda, sabe que a torcida do Raio Vallecano, principalmente os ultras, os bucaneiros, são identificados enquanto torcedores de esquerda e ligados a várias causas sociais e, enfim, né? No último final de semana, né, e inclusive como uma forma de resposta a isso, e dentro de um processo de luta que eles estão tocando, o atual presidente está tentando tirar o clube de Vagecas, né, de Valecas, que é um absurdo, né, um clube de bairro, né, querem levar para onde, né? Justamente por causa da força que tem o bairro na organização social dos torcedores, né? Uma jornada de lutas contra o racismo, organizado pela torcida, como resposta a essa ação de um torcedor aleatório, né? Uma ação que, se vocês forem ir na página da torcida Bucaneiros, vocês vão ver, foi uma ação gigantesca que envolveu várias pessoas, debates, palestras, etc, etc, etc. Uma ação concreta de luta contra o racismo. Uma ação concreta de botar e de posicionar qual que é o tom da torcida do Raio Vallecano, né, do Raio Vallecano contra o racismo. E aí entra o meu terceiro ponto aqui, antes de passar para o Luiz Miguel. Para além da punição esportiva, que é um paliativo, o clube ele tem que entender, assim como sua torcida, que eles são partes indissociáveis. Se quebrar essa ideia, e aí de novo, a gente volta sempre ao mesmo ponto, se quebrar a ideia do consumidor, o torcedor, ele é parte do clube. Então, esse papinho que às vezes rola quando tem caso de racismo na arquibancada, não, só o torcedor, não é o clube. Mentira. O clube também é responsável pelo torcedor. Então, o clube deveria pensar em ações de conjunto de educação dos seus torcedores, de integração desses torcedores para pensar numa mudança de mentalidade. Não basta só estender uma faixa antes de um jogo do Campeonato Brasileiro. Não basta apenas jogar no telão que não pode falar. Tu tem que educar, tu tem que explicar o porquê, fazer significar da cabeça da pessoa, fazer com que ela entenda. Porque senão, pouco adianta. E nisso, as torcidas, sejam elas organizadas ou coletivos, têm um papel muito importante para promover a educação
tanto na arquibancada quanto fora dela. E a gente pode citar vários exemplos do Brasil afora, e aí de novo, que tem pouco mais de 10 anos, uma ou outra torcida é um pouquinho mais antiga, mas é algo muito recente. Então, para além de pensar a punição esportiva, que é um paliativo, tu só resolve isso a partir do momento que há um entendimento que clube e torcida fazem parte do mesmo organismo, da vivência da construção do social dentro do clube, né, da ação política dentro do clube, e não de tentar tirar o político de dentro do clube, de tirar a participação do torcedor, de olhar para o torcedor só como o torcedor que vai ali comprar uma pelúcia do clube, que vai comprar uma camisa de R$400 e que vai se associar para ganhar um desconto na lojinha. Não, mas sim como parte integrante. E eu acho que o Raio Vallecano, que fica em Madrid, né, o bairro de Vallecas fica em Madrid, né, ele traz um exemplo. Claro, a gente podia citar qualquer exemplo daqui, mas como a gente estava falando do Vini Júnior, que joga no Real Madrid, né, e tem toda essa questão na Espanha hoje, é interessante a gente ver uma manifestação de resistência e de combate vindo do próprio território espanhol. Toque pro Luiz. Sem muita qualidade. Então, tosco. Se ele conseguir pegar, tamo na sorte. Bom, o Emerson falou basicamente tudo que ia falar. Mas acho que quem está acompanhando o programa, os episódios do podcast desde o começo, né, sabe que a gente está numa configuração de mundo, de relação entre as pessoas, que ela está obliterando todas essas possibilidades de vínculo comunitário, coletivo, de autogestão, de autonomia, de participação, que existiram em algum outro momento da história e que podem ser recuperados e podem ser experimentados novamente a partir de outras dinâmicas. Então, a gente aqui do podcast, eu acho, se propõe uma leitura de mundo e de ação de mundo, né? Que ela é assertiva, ela mostra os problemas, mostra talvez como resolvê-los, né? Mas, e aí quem tá ouvindo percebe a dificuldade que é, e mais do que isso, que eu acho que é o mais interessante, que é mostrar o futebol como um campo de disputa, não só no gramado entre duas equipes, mas fora dele, né? Tem toda uma conotação política, né? O jogo que acontece no campo, ele é um pretexto, ele é o de menos, né? Claro, do ponto de vista da nossa paixão e das memórias, a gente tem esse vínculo com o campo, mas do ponto de vista político, talvez é o que menos interesse, é o que acontece dentro do gramado. E agora eu queria trazer duas comparações que eu acho, claro, comparações no sentido de que para a gente colocar duas imagens, uma do lado da outra, para pensar o contexto da discussão aqui. Que é primeiro pegar a indignação, né? As pessoas elas ficam muito mais indignadas, me parece, com o fato por exemplo, o Vinícius se manifestar, mostrar resistência, procurar todos os recursos disponíveis para combater o racismo que ele sofre, não apenas ele, mas de outros jogadores negros que atuam na Europa e no futebol de modo geral, né? Então ele vira uma bandeira contra o racismo, né? Então qualquer ato de resistência do Vinícius, as pessoas ficam indignadas, e isso parte dos clubes da Espanha e da própria Federação Espanhola, né? A gente lembra do presidente da Federação Espanhola falando asneira. E aí é interessante, essa é uma imagem. A outra imagem que eu puxo é do ano de 2005 também, em que durante o clássico entre a Lazio e a Roma, a gente tem o Di Canio fazendo uma saudação nazista em frente à torcida da Roma, né? A gente sabe que a Lazio tem laços estreitos com a ideologia fascista, né? E o Di Canio fez isso. Ele só foi multado, 10 mil euros a multa dele na época, né? E continuou atuando, né? Como se nada tivesse acontecido. Então você vê a indignação, ela é muito claro, dada o espaçamento temporal entre os dois momentos, né? Mas a indignação parece ser muito maior com uma pessoa que está sofrendo violência e mostra resistência, com alguém que está produzindo uma violência, que no caso do Di Canio foi a saudação nazista. E é uma imagem muito simbólica até para o atual momento da Europa, né, de modo geral. A gente teve, essa semana que a gente está gravando, teve o confronto entre Bayern de Munique e a Lazio, né, veja você, e a torcida da Lazio indo lá no bar em que o Hitler fez seu primeiro discurso e apresentou as primeiras pautas da política nazista, fazendo saudação nazista, né,
E uma série de problemáticas a partir desse comportamento da torcida da Lazio vem tomando ali o debate na Alemanha. E não apenas na Alemanha, você tem governo de extrema-direita na Itália. O próprio governo na Alemanha é todo zoado nesse sentido, né? Então a gente tem problemas de memória também em relação ao nazifascismo na Europa, que está voltando, né? Não é algo pontual. Bolsonaro, o Milei não é algo pontual, né? É algo mundial. Mas, voltando ao tema, e a outra imagem que eu trago é de um outro jogador negro, que é o Balotelli, né? Um jogador teve um impacto muito grande, de extremo potencial esportivo, né? E que foi simplesmente ceifado pela mídia italiana e pela mídia internacional de modo geral, né? E aí eu fico pensando se algo desse tipo não pode acabar acontecendo com o Vinícius Júnior. Ou seja, a leniência tanto dos clubes, das federações, dos canais de comunicação, com os casos de racismo que o Vinícius vem sofrendo, se não pode chegar numa situação como a do Balotelli. O Balotelli foi ceifado da vida dele, basicamente. E, em grande parte, porque ele era negro, né? Um jogador de extremo potencial, vestiu a camisa da Itália, né? E, enfim, então a gente vai esperar que aconteça algo com o Vinícius semelhante ao que aconteceu com o Balotelli e outros jogadores negros para ter ação, né? Eu acho que... E aí isso passa... Assim, para mim, pensando aqui, como eu falei no começo do programa, a CBF ela podia ter um programa nesse sentido de enfrentamento, não só do racismo que os jogadores sofrem na Europa, mas no Brasil mesmo, né? Desde das categorias de base, no sentido educacional da coisa, né? Fazer um amistoso na Espanha não vai adiantar de nada. É um ato simbólico, mas não vai adiantar de nada. O Vinícius vai continuar sofrendo racismo na Espanha. O racismo vai continuar sendo reproduzido e propagado dentro dos clubes, desde as categorias de base no Brasil, e vai ficar por isso. E aí, por isso que eu volto. Cobrar a CBF, e aí como o Emerson também pontuou muito bem, cobrar os clubes e as torcidas. Tem que ser uma cobrança geral e colocar numa mesa para discussão aberta, com toda a sociedade, e, enfim. Mas aí vai naquilo que eu falei no começo da fala, né? Isso é uma proposição política que ela foge do arranjo institucional que a gente tem hoje, do ponto de vista político e econômico, né? Isso é uma proposição, nesse sentido é uma transgressão até, né? Você propõe você realizar um movimento dessa natureza. E aí a gente tem que pensar em até que medida as instituições, né, têm margem de manobra para fazer esse tipo de transgressão, e se a gente tem que ficar à mercê das instituições. E aí a gente tem que pensar talvez em outras ações políticas de outra potencialidade. Passar a pelota pro Michel para ele marcar mais um gol aí, porque eu com a bola é terrível. Antes de, fazendo aqui o intermédio do passo pro Michel, o que a torcida da Lazio fez na cervejaria lá em Munique teria que ser passível de uma punição tremenda. E aqui vamos falar de punição mesmo. Só que vai ficar por isso mesmo. Por mais que o prefeito de Roma tenha se colocado, né, feito declarações, porque hoje o prefeito de Roma ele é de oposição ao governo da Meloni, né, que é essa líder de extrema-direita, a primeira a assumir a Itália desde o Mussolini, né? O Vini Júnior causa muito mais incômodo do que a torcida da Lazio fazendo saudação pro Duce na cervejaria lá que o Hitler fez o discurso. Mas enfim, bola tá com o Michel. Então, mas acho que aí, ainda nesse caso, a gente também tem que levar em consideração aquilo que a gente sempre menciona aqui, que não dá para desassociar o futebol da política e da sociedade. Esse comportamento da torcida da Lazio e essa comemoração, essa saudação nazista feita num bar ali, ele, de certa forma, tem uma permissividade, uma certa aceitação ou parcimônia ali também por parte de outras pessoas, embora tenha havido aí uma manifestação do prefeito de Roma e tudo mais, mas ele encontra eco não só entre outros torcedores da Lazio, mas na própria sociedade italiana, porque há um aumento também da extrema-direita no cenário político, né, desse país. Não à toa a primeira-ministra é uma representante desse espectro político. Então, assim, eu vejo também como algo extremamente associado, né? Claro, a Lazio já tem esse histórico, não só nesse caso, de vários outros, sobretudo dentro do estádio, né? Mas eu acho que encontra-se esse eco e não há um grande enfrentamento, justamente também porque ali é um reflexo daquilo que já está acontecendo na própria sociedade italiana. Ali é só vamos dizer assim,
a válvula de escape, a manifestação que a gente vai e pode e deve tirar como um exemplo didático para explicar, de certa forma, o próprio contexto político na Itália, para ajudar a compreender, melhor dizendo. E aí isso eu trago para essa outra questão, né, de que há muito tempo a gente... há uma mistura de raças, vamos dizer assim, nos times de futebol, sobretudo nos times brasileiros. E isso é utilizado por certas camadas da sociedade como um exemplo de que no Brasil há uma democracia racial, porque você tem dentro do futebol uma maioria, vamos dizer assim, de negros. E isso dá uma falsa sensação de que não existe preconceito no Brasil, porque se existisse preconceito, os negros ainda seriam proibidos de jogar futebol, como se a autorização, por assim dizer, tivesse vinda por boa vontade dessas elites, por assim, né, de quem tinha o controle das estruturas. Não, isso veio com enfrentamento, com resistência, né, com enfrentamento de clubes, com enfrentamento de torcidas, com enfrentamento dos próprios jogadores, né, para enfrentar todas as estruturas opressoras. Então, eu acho assim, né, que se a gente observa o número de fatos relacionados à violência, né, contra a população negra, não só no futebol, mas também no futebol, acho que isso escancara, né, de forma visceral o quão o racismo está entranhado, seja no futebol, seja na nossa sociedade, e destrói por completo esse mito de democracia racial que na prática nunca existiu, nem no Brasil, e muito menos no futebol, haja visto isso que o Emerson falou, né? Técnicos negros praticamente não existem. Cargos de confiança dentro do futebol majoritariamente são ocupados por pessoas brancas. Não há esse espaço. O negro está ali, cumprindo a função operária que é de jogar bola. Outros, a gente você não vê essa mesma representatividade, por assim dizer, né? Então, eu acho que eu faço esse apontamento, né? De que se a gente, não só de que a gente pode, como a gente deve misturar o futebol com a política e com a sociedade, porque ele é um elemento da sociedade e muitas vezes um instrumento da política. Então, por isso que não dá para fazer essa dissociação, e não é à toa que o nome do podcast é Campo Político e Bola. Eu vou fazer o cruzamento no segundo pau. Se ninguém entrar lá, já sabe, né? É lateral para o adversário. Como a gente já está se encaminhando aí para um bom tempo de conversa, eu vou escorar de cabeça de volta para o próprio Michel Matar e trazer para nós aí o nosso quadro Efemérides, Efemérides. Pois bem, né? Para as efemérides de hoje, a gente não pode deixar de desassociar com o próprio tema do episódio de hoje. E aí, a primeira que eu vou trazer aqui é que no dia 12 de março de 1881, Andrew Watson fez sua estreia pela seleção escocesa de futebol e venceu a Inglaterra. No caso, a Escócia vence a Inglaterra por 6-1. Mas qual que é o elemento aí a se destacar? É que o Andrew Watson, ele se torna o primeiro futebolista negro do mundo, pelo menos dos que há registro, né, de forma historiografada, vou por assim dizer, de que há registros históricos, a ser o primeiro futebolista negro do mundo, né, e a disputar um jogo de seleções. Vale lembrar aqui que o Andrew Watson, ele era filho de uma ex-escrava, né, a Annie Rose, que era casada, né, com o Barão do Açúcar, o escocês Peter Millie Watson. E daí o porquê do nome Watson, do sobrenome Watson dele, né? E também foi o primeiro negro campeão de uma competição oficial de futebol, que no caso foi a Copa da Escócia de 1880-81. Gostaria de destacar aqui que ele também jogou no Corinthians, né? O que depois se funde com outro clube e vai dar origem ao Corinthians Cajuns, esse mesmo que inspira o nome do Corinthians, né? E ele atuou por essa equipe na temporada de 1884-1885. No dia 13 de março de 1873, era criado a Associação Escocesa de Futebol, pela qual viria a jogar, inclusive, o Andrew Watson e disputar o primeiro torneio de seleções como sendo registrado o primeiro jogador negro. A próxima efeméride aqui, né, como eu já havia destacado lá no início do programa, diz respeito que no dia 14 de fevereiro de 1915, portanto, há 109 anos,
o Corinthians utilizava pela primeira vez a camisa preta com listras brancas. Na ocasião, ali, o clube alvinegro enfrentou a Caçapavense e venceu um jogo por 2-1. Vale destacar que era um jogo amistoso, porque o Corinthians havia sido barrado de participar da Liga Paulista de Futebol, então passou a temporada de 1915 sem campeonatos oficiais, organizando apenas partidas amistosas, né? E essa foi uma partida que ela é marcada pela primeira vez a utilização da camisa preta com listras brancas, em protesto justamente à vedação, vamos dizer assim, de não escrever um jogador negro, né? Que no caso era o jogador Davi. O Corinthians ele vai escrever, né? E aí ele começa a disputar uma liga paralela, né? Que era da Associação Paulista de Futebol. E ele vai ter um jogador inscrito, o primeiro jogador negro inscrito na história do clube para um campeonato paulista, só no ano de 1919, que no caso foi o Asdrubal Cunha, né? Que era mais conhecido como o Bingo, e que só ali que vai conseguir, somente 5 anos depois, é que vai conseguir escrever o primeiro jogador negro para disputar, né? Em um claro enfrentamento a essa situação ali, no qual envolvia um claro elemento racial, né? Vale destacar que o Brasil recente havia abolido a escravidão, né? Então, o racismo, a vedação de participação de jogadores negros ainda era algo muito latente na realidade ali do momento, daquele contexto histórico. No dia 15 de março de 1892, era fundado o clube inglês Liverpool Football Club. O Liverpool, que não é só um dos maiores clubes da Inglaterra, como é bastante interessante destacar o caráter, de certa forma, operário do clube, ou melhor dizendo, o caráter da sua torcida, né? Então, a torcida que se posiciona de forma crucial em alguns elementos, né? Sobretudo de forma mais progressista em comparação ao cenário inglês, né? No qual você tem uma perspectiva muito forte dos conservadores. Vale destacar aqui, né, que foi uma das trincheiras contra as implementações de normas e leis e arbitrariedades, né, pela Margaret Thatcher e o próprio neoliberalismo, né, por assim dizer. Então, cabe aqui o destaque. No dia 15 de março de 1892, era fundado o Liverpool Football Club. No ano de 1872, terminava a primeira edição da Copa da Inglaterra, né? Isso no dia 16 de março. A FA Cup, ou Football Association Challenge, vale destacar aqui que ela é a competição de futebol mais antiga do mundo, né? E que a primeira edição aconteceu entre 81 e 82, ela teve início ali em meados de 20 de julho e se estendeu até 16 de março, e que teve como campeão o Wanderers. Vai destacar aqui que jogam todos os clubes ali, né, da Premier League, da Championship, e todos que forem filiados, por assim dizer, à Football League e à Nation League System, né, o sistema de organização do próprio futebol inglês. Então, todos os clubes os clubes que são associados a essas instituições são autorizados a participar da Copa da Inglaterra. No ano de 1948, no dia 17 de março, terminava o primeiro campeonato americano de campeões. Isso aqui, pessoal, é o prenúncio, é o embrião daquilo que hoje a gente mais venera, que inclusive é um slogan, né? Em busca da glória eterna. Eu estou falando da Libertadores da América. O torneio aconteceu em Santiago, no Chile, foi organizado pelo Colo-Colo, basicamente, com a anuência da Conmebol, né? Não foi a Conmebol que organizou, mas houve toda a liberação, autorização e tudo mais. Esse campeonato, ele iniciou no dia 11 de fevereiro e terminou no dia 17 de março, e teve como campeão o Clube de Regata Vasco da Gama, que a gente volta a destacar aqui, também é um dos pioneiros nessa luta antirracista, sobretudo contra a Liga Carioca, e tem uma camisa, a camisa preta do Vasco, inclusive, aqui cabe dizer, né, lindíssima. E quem discordar tá sujeito a palavra. Só uma pequena interrupção. Quem que era o goleiro do Vasco nesse título? Barbosa. Belíssima interrupção. Um ponto crucial a se destacar. E por fim, a última efeméride do futebol para este episódio de número 8
é que no dia 17 de março de 1991, Diego Maradona, jogador argentino, era suspenso por 15 meses de atividade, né, após ser pego no exame antidoping na Itália. Né? E aqui a gente já falou, né, de certa forma, de maneira superficial aqui, o quão prejudicial as drogas foram, por exemplo, para a carreira do Maradona, que não joga a Copa do Mundo de 1994, também por conta disso, né, e porque é pego no exame antidoping, e que provavelmente o resultado daquela Copa do Mundo poderia ter sido outro, se ele estivesse em campo, né. Enfim, essas são as efemérides para o episódio de hoje. Para a gente encaminhando para as considerações finais com relação ao tema, cabe aqui destacar que, com exceção desse caso do jogador escocês, a gente tem na França e na Espanha, em Portugal, casos de jogadores negros jogando na seleção ainda no início do século XX, na primeira metade do século XX, mas o que também tem ligação direta com o próprio projeto colonial desses países. Tirando esses casos, a maior parte dos jogadores negros, ou digamos assim, jogadores que não eram etnicamente a imagem idealizada das seleções europeias, vai acontecer a partir dos anos 1990. Isso é uma coisa importante para a gente pensar. E só para deixar ressaltado, o time base do Vasco de 48. Barbosa, Augusto e Wilson. Wilson podia ser substituído pelo Rafanelli. Eli, Danilo e Jorge. Djalma, Maneca, que podia ser substituído pelo Lelé. Friaça, que inclusive também é considerado um dos vilões da Copa de 50, podia ser Dimas, Ismael, Ademir Queixada e Chico. Técnico Flávio Costa, técnico da seleção do Maracanaço de 1950. Luiz, ponderações finais, depois já, sem intermédio, já pode passar direto para o Michel e eu recebo no final. Bom, o tema ele exige, né, que a gente alongue a conversa, né? Eu acho que a conversa hoje foi muito boa, assim, espero que quem tenha chegado até aqui tenha aproveitado, né, as problemáticas e que possa também, eventualmente ali no Instagram também, fazer os comentários no post, sugerir alguma crítica ou enfim, né, tá aberto. Antes de encerrar, então, só 2 ponderações, antes de passar para o Michel. Fazendo um registro, né, esse episódio ele vai ser lançado no dia 11 de março, uma segunda-feira, só que já vai estar acontecendo o 3º seminário online do Ludopédio, Mulheres e Futebol, Pesquisar, Trabalhar, Torcer e Jogar, que é um encontro de pesquisadoras sobre futebol, que vai estar sendo mediado ali no canal do YouTube da Ludopédio. Esse evento ele começa no dia 9 e vai até o dia 16 de março, então você que está ouvindo esse episódio na segunda, ele vai acontecer até o próximo dia 16, no sábado. E recomendo muito que acompanhe dentro das possibilidades de tempo e interesse e prestigie o trabalho delas lá na Ludopédio. E uma outra ponderação, e aí puxando, né, o Michel falou do Davi e do Bingo, os primeiros jogadores negros do Corinthians, a gente teve o Tatu também, né? E eu acho que valeria um programa já também fazendo link com o último programa da Nostalgia, só sobre apelidos no futebol, que é um tema que o Emerson adora também, e a gente poderia se dedicar a essa temática, que está dentro da noção de nostalgia do futebol, e cada vez menos a gente tem apelidos no futebol, apelidos bons, né? Não apelidos ofensivos. Então, novamente agradecendo a presença e a audiência, a gente se vê no próximo episódio e eu já passo a pelota pro Michel. Valeu! Ótima sugestão, né? Também gostaria aqui de agradecer a presença dos nossos demais membros aqui, né? Do Luiz, do Emerson, para a realização deste episódio e de todos vocês que estão na escuta e, de certa forma, interagem com a gente. Isso é bastante gratificante. Então, assim, né, agradecer a cada ouvinte que dispõe de uma fração de tempo para estar nos ouvindo, né? Eu gostaria, assim, antes de finalizar, de dedicar este episódio aqui, né, ao Merong Kamakan Mongoio, né, um grande líder, assim, por assim dizer, de povos originários, que encampou várias lutas por retomadas no Brasil afora e que foi assassinado no último dia 2, né? Então, gostaria de dedicar aqui esse episódio à memória dele e arriba os povos que lutam, né? Pois bem,
Muito justa aí a memória aí ao companheiro Merong, com certeza aí. Para quem não sabe, para quem escuta a gente e não sabe qual que é a procedência desses 3 seres que aqui vos falam, né? Todos nós somos crias da Universidade Federal da Fronteira Sul, mais especificamente do campus Erechim, e que fica onde? No norte do estado do Rio Grande do Sul. Provavelmente quem acompanha futebol conhece Erechim pelo Ipiranga de Erechim, que hoje joga a Série C do Campeonato Brasileiro. E, bem, para quem não sabe, o norte do estado do Rio Grande do Sul, ele é extensamente repleto de territórios indígenas, sejam eles demarcados ou em luta por demarcação. E o Merong foi uma grande liderança aí que teve contato direto na nossa vida, como companheiro, como amigo, durante um bom tempo, e que sempre foi ponta de lança, né? Foi linha de frente em várias lutas nos mais variados locais e terras indígenas Brasil afora, né? Uma vítima, né, do genocídio que os povos originários sofrem no nosso país desde o início da colonização, que começa lá em 1492, né? Os próprios espanhóis, que hoje chamam Vini Júnior de macaco, e que desde daquele momento, né, iniciam esse projeto colonial e assassino, né, que vem vitimando boa parte do nosso povo há tanto tempo, né? Se hoje esse podcast existe, ele é uma pequena fração da gente tentar pensar questões políticas através do futebol, também tem uma relação direta com essas experiências e esses aprendizados de luta que tivemos aí com o querido Merong. Pois sim, siga-nos nas nossas redes sociais, Campo Político e Bola no Instagram, escutem nossos outros episódios no Spotify, e é isso. Um grande beijo no coração de vocês, um forte abraço e fique com nossas dicas culturais no off. Pois bem, para as minhas dicas culturais do episódio de hoje, eu vou trazer aqui para fazer link com o que o Emerson falou a respeito da torcida do Raio Vallecano, uma banda de vaiecas. O nome da banda se chama Escape, um grupo espanhol de ska punk que tem origem ali entre 93 e 94. Além de integrantes de vaiecas, né, também tem gente de Navarra e do País Vasco. Isso já traz por si só um aspecto do que pode vir por aí, né? A gente está falando de regiões que há uma forte identidade, uma luta por maior autonomia e independência, né? E a banda Escapa tem letras que são extremamente críticas ao capitalismo, tem letras que vão fazer denúncia e críticas também ao nazismo, ao fascismo, ao próprio sionismo, né? Tem músicas em pró à causa palestina. Então, você também... Enfim, para além disso, também vai ter músicas discutindo o imperialismo, sobretudo norte-americano e estadunidense, questão do racismo e por aí vai, né? Perpassando por direitos humanos, a própria ecologia, com várias pitadas e doses de um certo anarquismo e um anarcossindicalismo. Então, assim, é uma banda que eu particularmente gosto bastante, tenho escutado muito nesses últimos tempos, né? E eu recomendo aqui para vocês mais especificamente 2 músicas. A primeira se chama Raio Vallecano, que é das quais eles vão fazer uma música em homenagem à torcida do próprio Raio Vallecano, né? Dizendo que são, com um trecho que diz, né? Somos los hinchas, mas anarquistas, os mais borrachos e também antifascistas. E, enfim, fica essa música como uma sugestão. E a outra, o nome da canção é Mestiçagem, que vai justamente fazer link com o tema do nosso episódio de hoje, que foi a questão do racismo, no qual a música ela visa celebrar uma espécie de cultura popular, no qual a gente deve valorizar a mestiçagem e que este mundo ele não é de ninguém, ele é de todos e que, portanto, todo mundo deve ter seu espaço, deve ter o seu lugar ao sol e que é importante a gente conviver em coletividade e celebrar a mestiçagem sem patriotismos e sem hostilidades raciais. Enfim, essas são as minhas dicas para o episódio de hoje e espero que vocês possam gostar. No mais, um forte abraço e até o próximo episódio. Minha dica cultural de hoje, elas são 2, na verdade. Uma é meio sacana porque dificilmente as pessoas vão conseguir ter acesso, porque é um livro que infelizmente se encontra esgotado, mas que é um título muito interessante para a gente ter conhecimento da existência e até mesmo quando vê, sei lá, né, mandar e-mail para a editora, pedir, a gente quer mais uma edição desse livro, que é o Liga da Canela Preta, a história do negro no futebol, do José Antônio dos Santos. Como o próprio nome diz,
é um livro que trata sobre as várias ligas de futebol que existiram em Porto Alegre, que foram ocupadas pela classe trabalhadora e mais especificamente pela população negra da cidade, que historicamente ficaram conhecidas inicialmente de maneira pejorativa como Liga da Canela Preta, justamente esse marcador racial, né? É um livro que não fala apenas da Liga, né, de Porto Alegre, que traz um panorama sobre as questões que envolvem o racismo e as formas de resistência ao racismo no Brasil, né? Inclusive muitos elementos que foram trazidos aqui nesse episódio tem como fonte esse livro. Para mim, uma das principais, é uma obra hoje fundamental para entender futebol no Brasil, né? E de novo, infelizmente é uma obra que está esgotada, hoje é de difícil acesso, mesmo em sebos, né? Então cabe aí a gente, quem sabe, aí, dar uma pressionada aí na editora para sair mais uma edição, né, que merece. É um livro que tem que estar em circulação, que não pode ficar fora de circulação. E a segunda opção, que é uma coisa mais óbvia, é um clássico, né, é o livro do Mário Filho, O Negro do Futebol Brasileiro. Que, enfim, também tem o mesmo pano de fundo, é uma obra fundamental, assim, para a gente pensar as questões que envolvem o racismo no futebol, e também é pedra angular, assim, no estudo sobre o livro da Liga da Canela Preta, então, e que, no caso, é de bem mais fácil acesso, tem muitas edições já lançadas, etc. E que provavelmente nossos ouvintes, né, podem conseguir adquirir aí, caso tenham interesse. Pois bem, essas são minhas dicas culturais. Não esqueçam aí de seguir a gente no nosso Instagram, Campo Político e Bola. E é isso aí, gurizada. Beijo no coração e um forte abraço. De vocês defenderem a nossa vida, vocês defendem a morte. Eu sou indígena originário desse país e o meu povo foi roubado há 520 anos. Não aceito! Não aceito! Pode ir embora! Vai embora daqui! Vem aqui com a FUNAI e com o procurador público para nos ouvir! Não aceito! Vocês não entram ali! Tudo bem, deixa eu te falar. Vocês não entram ali! Enquanto que eu tiver vida, eu vou defender esse território! Para vir falar com o cacique de uma retomada! Como é que vocês não prendem esses bandidos assassinos? Porque eles têm dinheiro! E é o dinheiro que comanda nosso país! Mas quando vocês verem tudo devastado, aí vocês vão compreender que dinheiro não se come. É a mineradora assassina que segue comprando as propriedades em Brumadinho. E que o nosso território não significa nada para ela, mas para nós o nosso território significa vida. Enquanto nós tivermos vida, nós vamos ser guardiões dessas terras. Nós não somos invasores, porque antes dos portugueses chegar no Brasil, já existia os povos originários. E é por essa cultura, e é por essas vidas que nós lutamos e acreditamos.